$875. Esse era o preço do modelo T, lançado em 1908 pela Ford Motors. 8 anos depois, em 1916, o mesmo carro era vendido por $360. Muitas vezes, a história da humanidade se confunde com a história da indústria, e é a engenharia que escreve essa última. Nada difícil se for dividido em pequenas partes, já dizia Henry Ford, e os princípios de otimização da produção, que começaram com a Revolução Industrial, persistem até hoje, sendo aplicados de diferentes maneiras para reduzir o custo da linha de produção. Nesse vídeo, veremos alguns cases de sucesso, onde empresas ganharam vantagem competitiva fazendo mudanças simples e reduzindo seu custo operacional. Então vamos lá? O primeiro case que vamos ver é da Bristol Parts, uma indústria de componentes de alumínio anodizado para embalagens de cosméticos que atua há 50 anos no mercado. Entre seus principais clientes estão a Natura, o Boticário, Avon e Jequiti. Dentre os desafios da empresa estava a necessidade de redução do tempo médio de se produzir um novo ferramental e a falta do conhecimento do processo produtivo como um todo, não se sabendo o custo de novos materiais e nem de novos desenvolvimentos, pela falta de informação para mensurar o tempo de produção e custo de mão de obra. Para melhorar a empresa e gerar vantagem competitiva por redução de custos na linha de produção, todos os processos de fabricação de ferramentas passaram a ser documentados, havendo um planejamento da produção de acordo com a capacidade de cada funcionário e otimizando os custos de mão de obra. Além disso, foi gerada uma padronização da estrutura dos produtos, otimizando o planejamento de compras de materiais, o controle de estoque e a apuração dos custos de produção. Como resultado, houve uma melhora da visibilidade e agilidade do processo e também maior confiabilidade das informações, o que ocasionou para a fábrica um aumento de 71% de ganho de produtividade, devido à redução do tempo total de produção por peça, além de uma redução de 70% do custo por meio do planejamento, acompanhamento e pela mensuração do processo de produção. A seguir, podemos ver também um caso muito interessante protagonizado pela Natura em parceria com a SSI Schaefer, uma empresa relevante no ramo de planejamento e implementação de soluções logísticas, através da automatização. O projeto consiste no funcionamento de um hub, localizado em Itupeva, São Paulo, de aproximadamente 35 mil metros quadrados e capacidade de armazenamento para 3,6 milhões de caixas simultaneamente. O grande diferencial em questão se dá pela enorme tecnologia implantada no local, e com o uso da automatização, permitiu que os processos realizados no interior do hub sejam feitos exclusivamente por máquinas. Começando pela chegada dos produtos vindos da fábrica, as carretas são descarregadas de forma 100% automática, em cerca de 5 minutos, um processo que, se fosse feito por pessoas, certamente seria necessário um tempo significativamente maior para realizá-lo. Após os pallets descarregados, eles passam por uma estação de controle, onde é verificado as condições das caixas em questão e então elas são direcionadas para o armazém vertical, uma espécie de prateleiras onde os produtos são destinados. Para a locomoção dos pallets até o armazém, são usados transelevadores que os transportam de maneira automática. Quando um centro de distribuição da marca faz um pedido, os transelevadores retiram os pallets do armazém e os direcionam para a área de expedição ou para a despaletização. A despaletização é um processo realizado por um sistema que organiza e armazena os produtos Natura, transformando os pallets previamente produzidos em mistos, de forma que os centros de distribuição recebam seus pedidos com a quantidade exata que lhe foi solicitada. Para finalizar, os pedidos são enviados para uma carreta automática, através de esteiras que introduzem as caixas diretamente ao interior dos veículos. Através de todo esse processo inovador, a Natura conseguiu reduzir sua mão de obra em 62%, deu fim ao armazenamento externo, além do aumento na produtividade registrado ao longo do processo em si, possibilitando expedir cerca de 3 mil pallets diários para todo o Brasil. O terceiro case que vamos analisar hoje é o da Gerdau. A Gerdau é uma empresa siderúrgica brasileira, sendo a maior produtora de aço da América Latina e uma das maiores do mundo. Desde 2017, a companhia iniciou um intenso processo de digitalização e automatização de suas operações. Para reduzir custos com mão de obra, a classificação da sucata que será transformada em aço agora pode ser feita remotamente através do smartphone do funcionário, dispensando a necessidade de visitar a sala de controle constantemente. Assim foram economizadas até 4 horas do dia de trabalho. Caso seja necessário inventariar sucata, drones podem sobrevoar o estoque,
reduzindo o tempo de operação de dias para minutos. Na área de compras de itens de prateleira, com materiais de limpeza e de escritório, foi introduzida a chamada Robô Gabi, que, integrado ao sistema de gestão da Gerdau, ao receber a notificação de que um item está em falta, entra em contato com os fornecedores homologados, faz uma solicitação por e-mail para cada, negocia, identifica a melhor oferta e fecha o pedido, sem nenhuma intervenção humana ao longo do processo. Outra área onde a tecnologia conseguiu reduzir custos foi na manutenção de máquinas, com a instalação de sensores que, baseados em algoritmos e inteligência artificial, são capazes de antecipar possíveis falhas nos equipamentos, permitindo sua manutenção antes dos problemas ocorrerem e aumentando a vida útil dos aparelhos. Essas medidas foram responsáveis por uma queda nos custos operacionais da empresa, o que por sua vez contribuiu para um aumento significativo no lucro líquido. De 2017 para 2018, por exemplo, a empresa aumentou sua receita líquida em 25%. Esse case é um exemplo da importância da tecnologia na redução de custos. Vamos agora para a última empresa de hoje. O trabalho de redução de custos com o uso de tecnologia não se restringe a Gerdau. Centenas de rolos de papel e lenços são produzidos todos os dias nas instalações da Georgia Pacific. A produção de papel é uma operação delicada e complexa, na qual rasgos ou quebras podem acontecer durante a fabricação de rolos. Se ocorrerem com frequência, isso leva a um tempo de inatividade da máquina de papel e da linha de produção que pode custar à Georgia Pacific milhões de dólares por ano. Antes, a organização se baseava em fontes distintas para coletar e analisar dados sobre a qualidade do material, teor de umidade, temperatura, calibração da máquina e outros recursos. Para atender à necessidade de novos insights de dados, de uma coleta de dados menos complexa, a Georgia Pacific passou a utilizar ferramentas de análise baseada na nuvem da Amazon Web Services. Usando a solução da Amazon, a Georgia Pacific aperfeiçoou os principais processos de fabricação em muitas de suas instalações. Por exemplo, para uma linha de conversão, a empresa eliminou 40% dos rasgos em rolos. Estamos usando as tecnologias de análise de dados da Amazon para prever, precisamente, com base na qualidade de um rolo de papel, com que rapidez as linhas de conversão devem ser executadas para evitar rasgos. Ao reduzir os rasgos de papel, aumentamos os lucros em milhões de dólares para uma só linha de produção. Há 150 linhas que poderiam se beneficiar desses processos otimizados. Então, esta é uma oportunidade multimilionária para nós, diz Steven Beckler, vice-presidente de transformação digital da companhia. Em uma de suas instalações, a organização viu uma redução de 30% nos resíduos associados ao processo de lascar e milhões de dólares em lucros anuais aumentados. Além disso, a companhia otimizou um processo reciclável de recuperação de produtos químicos usado na fabricação de celulose. Agora, a Georgia Pacific pode prever falhas de equipamentos com 60 a 90 dias de antecedência, a fim de reduzir o tempo de inatividade não planejado. Temos dados melhores e atualizados sobre o desempenho das máquinas em todas as nossas instalações. Isso significa que podemos planejar o tempo de inatividade dos equipamentos, o que melhora a utilização de ativos e a segurança da fábrica de papel, e nos ajuda a evitar a perda de receita de paradas de produção não programadas, informa Beckler. Como acabamos de ver no caso da Amazon, assim como na Bristol, Natura, Gerdau, Georgia Pacific, ou mesmo desde os tempos de Ford, o investimento na redução de custo da linha de produção é essencial para se manter competitivo, ainda mais nos tempos onde há um maior avanço tecnológico. Nas palavras de Peter Drucker, o que pode ser medido pode ser melhorado. E ao engenheiro de produção, cabe estudar as ações do passado, analisar o presente e buscar criar novas lições para o nosso futuro. Por fim, agradecemos pela audiência e esperamos que tenham gostado do nosso vídeo.